Brasil, diferente que nem você. TV Rios, ligando e interligando o sudoeste do sul-goiano. Muito bem, salve, salve! Estamos chegando mais uma vez na sua casa, na tela da sua TV, aqui na TV Rios, canal 15, abraçando toda a família itumbiarense, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, titio, a titia, enfim, a família inteira, e agradecendo você que abre as portas da sua casa para nós entrarmos todos os dias, com a informação, com o entretenimento, com a curiosidade, com a entrevista, enfim, para fazermos companhia para você nessa hora gostosa, que é a hora do almoço. Para você que já chegou em casa para queimar o alho, bom apetite, e para você que ainda está no trabalho, bom trabalho para você. Vamos acompanhar aqui a nossa programação até às 13 horas, ao vivo. Agora são 11h31, você estava acompanhando aí a entrevista do Hernando Lopes com o prefeito Zé Antônio, acompanhando o lançamento do programa Mais Saúde, Menos Fila. E no programa de hoje nós vamos continuar falando de saúde. Já já vou entrevistar o mastologista Dr. Zé Orestes, uma grande figura e um grande amigo que hoje nos dá o prazer, né, de atender o nosso convite e estar conosco aqui para nós falarmos de saúde, para nós falarmos de prevenção, porque câncer de mama, embora nós estejamos no século 21 e tenhamos à disposição, né, tantos recursos para prevenir, nós ainda temos muitas mulheres que ainda morrem de câncer de mama no Brasil. E você pode interagir conosco no nosso programa, viu? Você quer mandar o seu recado, quer mandar o seu abraço, quer falar conosco, pode utilizar o nosso contato de WhatsApp. O aplicativo WhatsApp da TV Rios está à sua disposição, o programa é ao vivo, você manda o seu recado, manda a sua mensagem e a gente divulga aqui, a gente fala aqui no nosso programa. É 98408-4283, 98408-4283, o aplicativo já está no ar, já recebemos recado, daqui a pouquinho nós vamos transmitir o seu recado aqui. Tá certo? Então continue conosco aqui no nosso programa. E hoje eu estou recebendo então o doutor José Orestes Borges, médico mastologista, amigo, gente fina, gente boa, né, que hoje está conosco aqui atendendo ao nosso convite, porque toda terça-feira nós temos essa proposta, né, de falar de saúde aqui no nosso programa. Chega aqui mais perto de mim aqui, doutor Zé. Aí, ó, ficar mais perto de mim aqui. Tudo bem, doutor? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Heber. Bom dia a todos os telespectadores. Eu gostaria primeiro de falar da honra que é estar aqui com você. Eu não sei porquê, eu acho que é o primeiro programa, né, que a gente participa junto, talvez eu tenha esquecido. Mas é realmente uma honra, porque você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito. E para falar de saúde, que é o tema que a gente vive inserido, isso é muito prazeroso. A recíproca é verdadeira e o prazer é meu, viu, doutor? Aliás, já tive a oportunidade, né, de acompanhar o doutor Zé Orestes em ação, atendendo na saúde pública, e pude perceber o carinho com que ele trata suas pacientes. Normalmente são mulheres que às vezes chegam, né, com a moral um pouco baixa, né, porque quando a pessoa já chega a procurar um serviço de saúde, é porque já não está bem. E a única coisa que a pessoa quer ou que ela precisa, né, é atenção, é carinho, é ouvir uma palavra, é ouvir um abraço, né, e eu fiquei assim admirado de ver realmente, doutor Zé Orestes, a atenção, o carinho com que o senhor trata a sua paciente no serviço público, no Sistema Único de Saúde. E isso nos dá esperança. Ontem, no lançamento do programa Mais Saúde, Menos Fila,
eu fiz um comentário que depois virou discussão nas redes sociais, que eu disse que se as pessoas que são tão bem atendidas no Serviço Único de Saúde, se elas também fossem para as redes sociais para comentar o que recebeu, com a mesma veemência que as pessoas que são mal atendidas vão, nós teríamos um equilíbrio. E aí uma pessoa fez um comentário, eu queria ver alguém realmente vir aqui nas redes sociais para elogiar. É porque essas pessoas nunca foram lá para acompanhar de perto, né, esse carinho e essa atenção que vocês dão, né? Porque o que faz da saúde pública no Brasil ruim também não é só a falta de atendimento ou a falta de estrutura. Às vezes é o ser humano que está lá para atender. E eu queria dizer que fiquei assim, por ser seu amigo, por te conhecer, né, e quando eu te vi em ação, fiquei realmente assim, muito esperançoso, porque eu vejo que realmente tem pessoas que gostam da profissão e gostam de gente, que é o mais importante, viu, doutor? Eu agradeço as suas palavras. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente não faz mais do que a obrigação, porque é o que eu falo, não é porque você está no SUS atendendo que você está fazendo algum favor, não. Nós todos recebemos para trabalhar lá. Pouco ou muito é uma questão que não importa. Se você se dispôs a trabalhar num lugar, você está ali para exercer sua função. E eu me sinto assim, tenho 22 anos de formado e fico feliz quando o meu cliente, que é o meu paciente, fica satisfeito comigo. E me incomoda realmente muito se eu sentir uma insatisfação do meu paciente para comigo. E o tratamento de saúde, ele só tem sentido se houver melhora da qualidade de vida. Eu acho que essa é a função da medicina em si, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tiver uma boa relação médico-paciente, é como no futebol você começar o jogo ganhando de 2-0, né? Facilita. Então, para nós que estamos de um lado da mesa e para o paciente que está do outro. Então, eu na verdade, às vezes eu me preocupo muito mais com os horários, com a atenção do atendimento que eu dou no serviço público, até do que no serviço da minha clínica. Eu costumo dizer que eu posso até desmarcar e remarcar qualquer coisa na minha vida. O atendimento do SUS, não. Por quê? Porque é o único paciente que não consegue ser avisado, que não consegue se organizar para trocar uma data. Então, eu faço questão. Mas isso é a minha obrigação, apenas. E realmente o serviço público, ele tem muitas falhas no país, como todos os serviços no nosso país têm, porque nós precisamos evoluir muito. Mas o sistema de saúde no Brasil, público e, entre aspas, gratuito, porque logicamente que se paga impostos e esse serviço é pago com os nossos impostos, mas talvez ele seja realmente um sistema único no mundo, porque essa questão de atendimento gratuito, sem nenhum filtro a todos, é muito difícil, certo? Isso cria uma série de dificuldades. Então, é uma coisa até que eu acho que pode ser rediscutida no futuro, criar alguns filtros em que as pessoas que precisem mais tenham um acesso mais facilitado, e aquelas que não precisam ou que podem usar um serviço paralelo, de convênio ou particular, que elas sejam realmente obrigadas a seguir esse caminho. Então eu vejo isso para um futuro, talvez no Brasil a gente não é acostumado a legislador fazer leis dessa forma, né, tirando alguns direitos, mas tem casos em que é preciso, e eu acho que no SUS é preciso, porque a gente precisa atender bem a quem precisa. E na verdade a Constituição cria uma barreira para isso, porque a Constituição diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e aí não filtra, né? Não existe esse filtro. Se nós evoluirmos com a queda da corrupção, o dinheiro ser bem empregado, e criar alguns filtros para que a população, que também se corrompe, não usar de maneira inadequada o sistema de saúde pública, aí sim eu acho que nós vamos ter uma saúde pública adequada. E esse atendimento mais humanizado, né, às vezes a gente vê as pessoas sempre reclamando, o médico nem olhou para mim, não perguntou nada, não, né? E sempre surge até aquelas piadas que diz, todo mundo tem virose, vai lá, não, você está com virose.
E o que me chamou a atenção, doutor, quando, né, eu estive lá no CAIS, o cenário que a gente mais costuma ouvir é o médico gritar o nome do paciente do próximo da fila lá dentro do consultório. E aí eu te vi sair lá fora, segurar na mão da paciente, às vezes aquelas senhorinhas bem idosas, dar um beijinho na testa, levar ela para dentro. Quer dizer, aquilo ali muitas vezes já é o remédio. A gente acaba que assim, eu tenho 12 anos, vai fazer agora, que eu regressei para Itumbiara, com prazer, uma honra de estar voltando para casa, exercer a profissão aqui, e realmente eu tenho já muita gente que passa comigo lá, né, há 12 anos. E receber, eu acho que eu recebo lá igual eu recebo no meu consultório, igual eu recebo na minha casa, igual fui recebido aqui na TV. Acho que é uma coisa normal, uma obrigação. Né? E às vezes essa cumplicidade que a gente tem, essa recíproca, né? Porque essa sobrenome Orestes tem muito a ver de eu estar aqui também, né? Nesse momento, porque se um dia a porta se abriu para me dar uma oportunidade, né, para trabalhar nessa área de comunicação, eu devo a duas pessoas, devo ao Dr. Nicomedes e devo ao Orestin, né, que era diretor de uma emissora de rádio na época em que eu comecei. Eles olharam para mim e falaram: eu acho que esse menino aí vai nos servir para o que nós precisamos. E você quer? Eu falei: quero demais dar conta. E falou: então está aqui a oportunidade. Então gratidão, a gente, né, não é uma coisa que nasce com a gente, então acaba criando esse vínculo aí. Doutor Zé Orestes, você que milita, né, na saúde pública, você que tem o seu consultório particular também, sabe que a saúde é um grande gargalo no Brasil, aqui em Itumbiara não é diferente, e o enunciado é de que Itumbiara cuidou muito bem da educação nos últimos anos e agora precisa cuidar da saúde. Isso te traz alguma esperança, te traz algum alento? Isso nos mostra uma luz no fim do túnel? Olha, sim, esperança é obrigação de todo ser humano, né? Porque se acaba a esperança, praticamente acaba a vida. Eu estou, sim, muito esperançoso. Eu estou aqui, como eu disse, há 12 anos e assisti à luta de praticamente, né, todos os secretários de saúde, os prefeitos, os gestores aqui de Itumbiara nesses últimos 12 anos, e tenho a dizer à população que é uma luta bastante dura, né? Eu reconheço todos os defeitos que tem o serviço público, mas reconheço também toda a luta e todas as dificuldades que os gestores têm. E a população, eu acho que precisava reconhecer isso também e sempre que puder ajudar, porque todo gestor precisa da ajuda da população. Eu estou muito esperançoso agora, porque houve um trabalho, eu acho que bem feito, de preparação do Adriano, que foi o último secretário, e os anteriores que entregaram para o Adriano, e agora está na secretaria um colega que eu respeito demais. Quero dizer a todos que é uma pessoa extremamente séria, um profissional extremamente competente e que aceitou esse desafio, mesmo sendo um urologista de muito peso, de muito prestígio na cidade. E é um sujeito muito sério. Então, desde o projeto que veio na campanha eleitoral, agora com o prefeito, né, Zé Antônio assumindo esse projeto e dando não só a oportunidade de ter um colega tão sério como o Dr. Rafael Rocha na secretaria e dando a ele oportunidade de fazer esse governo voltado para a saúde, eu realmente estou cheio de esperança. E vou fazer a minha parte ajudando no que puder, né, para que dê certo, né? E eu acho e peço que a população também ajude. E ajudar em todos os sentidos, né? Para você ajudar a saúde, basta você não jogar algo na rua, porque vai entupir o bueiro, vai ter o esgoto, vai ter mais doença. Então, basta ter atitude diária, de respeito um com o outro, ao próximo, você está ajudando a saúde. É uma via de mão dupla, né? Precisa haver realmente essa ajuda mútua. E como você falou, até para equilibrar críticas construtivas com reclamações que devem haver mesmo, mas eu acho que a população também pode, e até a imprensa, pode começar a divulgar os erros, que eu acho que é muito maçante hoje na mídia,
mas também divulgar aquilo que é bom. Ontem me surpreendi até em ver na mídia o programa que estão lançando para a melhoria da saúde ser televisionado, porque normalmente a gente estava vendo só o negativo, e não pode. Eu acho que a gente tem que mostrar o equilíbrio das coisas, e o nosso país, eu acredito que vai mudar sim, tá mudando. A corrupção diminuindo, ele vai melhorar, com certeza. Quer dizer, nós estamos dando um início, né? E é preciso haver muita paciência também, as pessoas não podem cobrar, porque não tem varinha mágica, não existe condão para isso, mas o senhor, como médico que enxerga as coisas também do lado de fora, o senhor vê então o doutor Rafael Rocha e o prefeito Zé Antônio no caminho certo? Sem dúvida, eles são pessoas bem intencionadas, vão ter dificuldades, com certeza, porque é um desafio grande, né? É muita demanda, muita gente precisa e a estrutura é pequena. Os municípios, de certa forma, eu tenho um contrato, presto serviço ao serviço público e tal, mas eu não tenho vínculo, não estou aqui para defender o gestor, não é isso. Eu estou querendo explicar à população que os municípios, de certa forma, eles são um pouco sacrificados, porque o governo federal, eu vou citar um exemplo, assim, a grosso modo, o governo federal manda uma verba para construir a UPA lá, tá, aí constrói, mas quem fica com o ônus para pagar o dia a dia, o funcionamento e tal, é o município. E aí, a saúde é caro mesmo. Por isso que eu defendi lá atrás, quando eu comecei a falar, que tem que haver alguns filtros para realmente a saúde pública e gratuita ficar para quem precisa. É o que acontece nos grandes países, né? Exatamente, assim, eu não conheço muito os serviços de saúde, mas daquilo que eu já procurei saber ou já me informaram, tem países em que assim, o serviço é bastante famoso de ser bom. Um exemplo é a França, mas em que assim, a pessoa, para usar, ela tem que usar corretamente, ela tem que provar que precisa, sabe? Então aquilo é bem organizado. E eu acho que o nosso caso foi assim, foi meio populista, né? A Constituição de 88 falou assim, essa frase, saúde é dever do Estado e direito de todos, tá? Quem vai pagar a conta, como que vai ser usado, isso aí deixou na Constituição. Sabe? E está faltando isso. Deixa essa brecha que cria esse gargalo, né? Exatamente, mas nós vamos evoluir, vai melhorar. Doutor Zé Horácio, vamos falar, né, da sua especialidade. O senhor é um médico que atua numa área que é tão delicada no Brasil, e a gente vê tantas mulheres, né, sofrendo com câncer de mama, e o curativo é mais caro do que o preventivo. Por que as mulheres demoram tanto para fazer esse preventivo? É um tabu? É vergonha de ter que, né, expor, né, partes tão íntimas? Por que isso ainda acontece, doutor? Eu acho que cuidar da saúde preventivamente é algo que devagar está entrando na cultura do brasileiro. Isso de 20 anos para cá evoluiu bastante, mas ainda estamos distante de onde precisamos chegar. Tem muito da deficiência do próprio serviço público também, que dificulta não só a chegada ao especialista, como também a execução do exame que precisa, né? Eu acho que com certeza nós vamos falar muito de mamografia aqui, e é um exemplo que a gente tem que falar, né, para dizer da dificuldade que existe de fazer. Mas eu acredito que a cada momento, e a imprensa é muito importante nisso, está entrando na cultura do brasileiro que é mais fácil prevenir do que remediar, né? E o câncer de mama, por ser a doença que mais afeta, a doença maligna, oncológica, que mais afeta mulheres e que mais mata mulheres no mundo todo, ele tem um papel importante nessa história da gente discutir o câncer de mama, porque é um exemplo claro de que se você consegue diagnosticar cedo a doença começando, você cura praticamente quase 100% dos casos. Quando você pega o diagnóstico mais à frente, isso vai caindo, sabe, essa estatística. A chance de vai diminuindo. Então, a chance de morrer pela doença aumenta conforme você demora no diagnóstico e no tratamento.
Então, esse é uma conta muito simples. Quando não existia, não se fazia a mamografia, você tinha um tanto de pessoas doentes pelo câncer que morriam, e você, quando você consegue cobrir a população, você diminui as mortes em pelo menos 30% a 35%. Mas ainda mesmo quando se diminui as mortes, vem as mutilações, que de uma certa forma é uma maneira de morrer em vida também, né? Principalmente para as mulheres, né? Isso foi outra coisa que mudou muito ao longo do tempo, porque inicialmente os tratamentos todos eram muito mutiladores. E com a atenção à saúde básica e você fazendo o diagnóstico mais cedo, você conseguiu que os tratamentos mutilassem menos, né? Então, hoje, assim, realmente o tratamento, por exemplo, do câncer de mama com a retirada total da mama, sem nenhum tipo de preocupação estética, ele se tornou minoria, né? Hoje em dia a gente preserva muito mais e usa muito mais o conceito da estética para deixar a mulher com toda a sua característica feminina. Agora, a prevenção, ela pode começar sem custo nenhum, sem essa dificuldade de ter acesso à saúde pública, com o autoexame. Quando que a mulher deve começar o autoexame e de quanto em quanto tempo ela deve fazer isso? Em casa. Bom, a pergunta é boa porque o autoexame é uma forma de você conhecer o seu normal. Então, nós que somos donos do próprio corpo, a gente reconhece muito bem o que o nosso corpo está dizendo. E autoexaminar a mama é importante que a mulher, por exemplo, vamos colocar aqui que é importante que ela se autoexamine de quando começou a menstruar para frente, mas até 20, 25 anos é muito difícil você ter uma doença maligna na mama. Então, vamos colocar aqui, após os 20 anos, né, num período que passou a menstruação, então a mama está mais fácil de ser examinada, que ela se autoexamine. Ela vai usar a mão esquerda para examinar a mama direita e o contrário, a mão direita para examinar a mama esquerda. Com a ponta dos dedos, dedilhando toda a mama, ela vai aprender qual é o normal da minha mama, né? Se amanhã ou depois ela sente algo parecido com uma azeitona dentro da mama, aquilo eu não palpava isso antes. Então eu vou ao médico para saber o que é isso que eu estou palpando. Pode ser algo simples e pode ser a oportunidade de eventualmente diagnosticar algo que esteja ainda iniciando. O autoexame, ele é importante para isso, mas ele não é suficiente. Então é muito importante que a gente diga, não é suficiente. As mulheres acima de 40 anos têm que fazer mamografia periodicamente. E esse periodicamente, estamos falando de quanto tempo? A Sociedade Brasileira de Mastologia, como outras no mundo inteiro, defende uma vez ao ano após os 40 anos de idade. E eu digo por quê? A gente não quer diagnosticar palpável, a gente quer diagnosticar antes de ser palpável. Então você dá esse período anual, porque esse ano não tem nada, se o ano que vem tiver alguma coisa no exame, provavelmente vai ser algo que está inicial. Muitas vezes nem palpável nem o médico palpa. Às vezes o tamanho de uma ervilha ela não vai sentir. Exatamente, né? Meio centímetro, 2 milímetros, tal, e você pode resolver isso de forma simples. Agora, o palpável tem uma outra questão também. Pode ser que ela, né, consiga identificar alguma coisa que não é o normal da rotina dela, e aí vem aquela questão, eu tenho medo de ir ao médico e confirmar o que eu estou pensando. Existe essa questão também? Existe, tanto quando não se palpa e não se vai ao médico com aquele ditado que eu detesto, que é, não vou procurar chifre em cabeça de cavalo, não vou procurar pelo em ovo, né? Isso não existe. A gente não é capaz, muitas vezes não somos capazes de identificar nem o que existe, que dirá o que não existe. Então a medicina não vai identificar aquilo que não existe. E se existe, é melhor que se identifique logo. Vamos usar aqui, por exemplo, o pessoal morre de medo, né, do HIV, mas hoje em dia as pessoas não morrem mais com HIV. Desde que elas façam o diagnóstico e façam o tratamento. É uma diferença muito grande. Você vê, quando a gente era menino, HIV e AIDS era sinônimo de que vai morrer daqui a uns dias. E hoje não se morre mais com HIV, né? Quem trata, quem faz diagnóstico.
A mesma coisa são com as outras, a maioria das doenças. Se você palpa alguma coisa, primeiro, em mama, o paciente precisa saber que 90% ou mais das vezes vai ser doença benigna. Você vai ao médico para se tranquilizar e não para descobrir que realmente tem um diagnóstico difícil. Não vamos nem chamar de ruim. Com o passar do tempo que você convive com o diagnóstico de câncer, você aprende o seguinte: se você tem um diagnóstico que cura, ele não é ruim. Ele pode até ser difícil, o tratamento pode ser chato, mas ele não é ruim. Então eu comparo às vezes, né? Eu, homem, a gente tem uma chance grande, se vivermos muito, de ter câncer de próstata. Muito grande. Se chegarmos aos 80 anos, é enorme. Tá. O que eu preferiria? Um câncer de próstata diagnosticado no início ou, eventualmente, um diagnóstico de um diabetes? Vamos pôr assim, uma doença bem comum. Depende. Se eu for ter um controle bom do câncer de próstata e ficar curado dele, talvez ele possa ser até mais fácil do que de controlar o diabetes, você entendeu? Isso é uma doença crônica, você tem que conviver com ela. Então, essa palavra câncer, ela assusta muito, mas em grande parte das vezes é uma palavra que fala sobre uma doença que pode ser curada. E aí você vai viver normal. A pessoa, às vezes, se torna até uma pessoa muito mais forte emocionalmente e vive melhor, mais feliz, porque ela superou algo difícil. Você entendeu? Então, existe o lado ruim e existe até o lado bom desse diagnóstico em algumas pessoas. Mulheres com seios maiores, elas têm uma predisposição maior para ter câncer do que mulheres com seios menores? Não. Não. De forma nenhuma. O fato de ter a mama pequena, eu não vou fazer mamografia porque eu tenho mama pequena, nem o aparelho nem vai pegar. Para você ter uma ideia, a gente faz mamografia em homem. Porque o homem também tem doença mamária. É raro, mas a gente, se tem alguma alteração, eu vou fazer a mesma palpação, vou fazer mamografia, vou fazer ultrassom da mesma forma. E se tem o diagnóstico de câncer de mama, que pode ter no homem, vou fazer o mesmo tratamento. Você entendeu? Então, assim, até em homem eu faço mamografia. Que dirá em mulher, mesmo de mama pequena, média ou grande. O acesso à mamografia no nosso município hoje, as mulheres têm hoje esse acesso mais fácil ou é muito complicado? Não, o acesso é difícil e eu até já tive uma conversa assim com o Rafael e com outros secretários que tiveram, a gente sempre lutando. Ele não é contínuo, porque aí compra uma quantidade de material, aí a demanda é muito grande, aí acaba. Aí aquelas questões, né, licitação e tal. Então, o compromisso até que o Rafael assumiu comigo é assim, de estabelecer e chamou o pessoal da farmácia e tal para não deixar faltar. Então, fica muito tempo parado, às vezes, esperando chegar mais material para fazer, sabe? Existe o serviço, eu sempre falo que foi um trabalho brilhante até da doutora Edilene, na época em que a Ione era secretária, fez um trabalho em que o mamógrafo foi uma doação, né, foi uma parceria que a Secretaria fez com a Avon. Com a Avon, né? Eu cheguei, já estava isso em andamento, já estava pronto, eu ajudei um pouquinho só no final, mas é mérito total, né, da doutora Edilene e da Ione. E temos um mamógrafo bom no serviço público e o serviço não é contínuo, mas ele vai ser. É porque além do aparelho tem que ter o material, tem que ter o contraste, tem que ter a chapa, né? Exatamente. Se eu não me engano. E isso custa caro. Como tudo que se usa muito, aí a reveladora às vezes dá problema, aí o pessoal precisa vir de fora então descontinua o serviço, mas tem uma cobertura que ela tende a crescer. Eu estava vendo números hoje num trabalho feito pelo pessoal da Universidade de Goiás, doutora Rosemar, doutor Rufo, em 2013, que mostra o seguinte: em Goiás, em 2013, era preciso fazer para cobrir toda a população que precisaria do exame, 200 e tantos mil exames. Fizeram 30 e poucos mil, 40 mil, 14% a cobertura em Goiás era em 2013. É muito pequeno. Tomara que tenha. O estado no Brasil que tinha a maior cobertura naquele ano, Santa Catarina, com 35% da cobertura devida.
tinha que cobrir 100% daquelas mulheres naquela idade. O estado que melhor cobriu 30%. Em Itumbiara hoje, o que seria a nossa demanda? Olha, eu sempre disse que se nós temos que considerar também um serviço privado, né? Se o SUS oferecer de 400 mamografias por mês, vai ter uma bela cobertura. Já vai atender. Exatamente. Mas nós temos, assim, uma tendência de que isso venha a acontecer? Tem meses, como eu te falei, tem meses que chega até próximo disso, sabe? Já teve, né? Mas a gente precisa tornar isso algo contínuo, né? E é um compromisso que nós temos aí, assumido pelo meu colega, que é secretário, e que nós vamos tentar chegar lá. Existe um fator único que provoca esse câncer de mama, ou são N fatores, como predisposição, histórico na família? Essa pergunta sua chama fatores predisponentes, né? Que é aquilo que predispõe. Por que as pessoas perguntam por que aumentou tanto o diagnóstico e tal? Sim. Primeiro fator é assim, aumentou a população. Segundo fator, a população vive mais. E a idade avançada é o fator principal. Quanto mais idade se tem, mais chance tem de ter câncer, certo? Outras coisas, a cultura da mulher mudou muito. Por exemplo, sua avó ou bisavó, a minha, tiveram muitos filhos, começaram a ter filhos com 15, 16 anos, né? Menstruavam um pouco mais tarde e logo casavam e tinham filhos, era cultural isso. E amamentava-se muito. Então, ter filhos cedo, muitos filhos e amamentar muito, todos esses são fatores de proteção. Quando você muda tudo isso e a mulher começa a ter filho com 30, 32 anos o primeiro, tem um filho só e ou dois. Então, todos aqueles fatores que protegiam, você tirou. Aí você tem isso como um fator predisponente. Ter pouco filho, como o primeiro filho nascer tarde, né? Menstruar muito cedo, que é também cultural. A menina começou a ser exposta a muita informação, ela amadurece mais cedo, menstrua mais cedo. Então ela se expõe do ponto de vista hormonal mais cedo. Isso também é um fator predisponente, certo? Então tem muitos fatores que mudaram e que isso você vê, nós não vamos voltar atrás. Então o câncer de mama realmente aumentou, de fato, por conta de tudo isso que nós falamos. E a tendência agora é aumentar a preocupação. Exatamente. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, que as pessoas sempre perguntam, não, na minha família não tem, tal. Câncer de mama hereditário, que significa que a tendência a ter o câncer de mama passa de pai para filho, de mãe para filho, ele é só 8%. 90% a 92% é inédito na família. Não tem nada a ver com chance da família ter. É simplesmente pelo erro que ocorreu naquela pessoa. Além desses fatores, como por exemplo, menstruar mais cedo, ter menos filhos, amamentar menos, estilo de vida, mulheres que se estressam mais, mulheres que hoje estão no mercado de trabalho, isso também pode aumentar uma predisposição para... Aí nós estamos falando de predisposição a todas as doenças, inclusive ao câncer. Logicamente que o estilo de vida, o emocional, atua muito nisso. Por exemplo, tem duas coisas que atuam no câncer de mama diretamente, que é o álcool e a obesidade, certo? O estresse está ali. Então, o que é o câncer? O câncer é uma célula que está errada, porque na divisão de uma célula para outra, que o nosso corpo, ele renova células todo dia. Nessa renovação houve um erro, tem um sistema que chama sistema imunológico. Ele tem que separar essa célula errada e jogar fora. Se ele falhar, essa célula errada progride. Isso é o câncer. Então é uma célula errada. Quem é o sistema imunológico? A quem ele responde? Ele responde diretamente ao nosso emocional e ao estresse. Lógico que uma pessoa super estressada, super deprimida, que não alimenta bem, que não faz exercício, ela tem um sistema imunológico pior do que aquela que controla o seu emocional, que vive em equilíbrio, seja financeiro, seja familiar, seja o que for.
no trabalho, tal, ela se equilibra, essa pessoa tem uma tendência menor a ter doenças como o câncer. E nessa vida louca, agitada que nós temos, as mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, ou seja, porta aberta para a doença. Certeza. E a gente que convive, né, eu como ginecologista e obstetra também, minha vida em família e tal, convivo especificamente com as mulheres, né? Eu tenho, assim, a gente fica com pena às vezes, né? Algumas profissões, muitas metas, né? Então eu não vou citar nenhuma que eu vou ser injusto com outras, mas tem muitas. A mulher tem realmente tarefas muito difíceis, né? E apesar de todo o cuidado que tem que se ter com todas aquelas atividades que são inerentes às mulheres, por mais que os homens hoje em dia, né, na nossa cultura ajudem, mas ela ainda fica exposta a serviços, a trabalhos muito estressantes, né? E às vezes isso acaba prejudicando. Aqui na nossa realidade, dentro de Itumbiara, o senhor trabalha diretamente, né, com esse assunto e na saúde pública. Poderia dizer hoje qual que é o percentual de mulheres que nós temos hoje em Itumbiara com esse mal, câncer de mama? Bom, o que eu posso dizer é o que se espera por ano. Você tem hoje uma estatística esperada de que a cada ano no Brasil nós vamos ter entre uns 55 mil novos casos de câncer de mama. Todo ano? Todo ano, no Brasil todo. Numa cidade de 100 mil habitantes, que é o nosso caso, espera-se que você vai encontrar em torno de 40, 45 casos novos a cada ano, sabe? Então, assim, eu não saberia te dizer quantas tiveram e que estão tratadas. Eu sei que tem muita gente que teve e que está bem, e que está bem tratada, e normalmente aquelas pessoas que tiveram oportunidade, né, de diagnóstico precoce, de tratamento bem feito, e aí estão aí convivendo normalmente. E tantas outras que não tiveram a mesma sorte, e eventualmente a doença evoluiu mal, e teve morte por câncer de mama, né? Deus Aurélia, quando você precisa olhar para uma mulher lá no seu consultório, já apreensiva, ter que dar essa notícia para ela, isso já faz parte da sua rotina? O senhor já tá com a casca grossa já, ou isso de uma certa forma mexe com o profissional? Na verdade nunca é bom. O que é sempre bom é você, às vezes até tem alguma suspeita e poder falar, olha, realmente a gente vai poder ficar tranquilo, tal, você não precisa ficar. Sempre é ruim dar o diagnóstico, que vai significar um sofrimento e tal. Mas eu já tive muita dificuldade, hoje eu já não tenho mais, porque a cada vez que eu faço um diagnóstico assim, eu sou por natureza muito esperançoso. E ali eu já procuro transferir toda essa esperança real que eu tenho para o paciente, dizendo que ele tem toda a chance de ser curado, entendeu? E que eu sempre falo o seguinte, o diagnóstico de câncer é como se a pessoa tivesse ali, o trator de esteira passasse por cima, mas que a pessoa fosse de borracha. Então ela sofre e depois ela vai se reerguendo, e a gente assiste isso, a pessoa se reerguendo, e como eu te falei, depois que passa por todo o tratamento, a gente se depara com pessoas que eram frágeis por coisas à toa e ficam pessoas fortes, entendeu? Então é ruim você dar o diagnóstico, mas eu já profissionalmente eu já não tenho a dificuldade que eu tinha antes, certo? E gosto de ser muito verdadeiro, porque aquelas questões que antigamente se falava, a pessoa morreu sem saber que estava com câncer. Quem é que hoje em dia vai fazer uma quimioterapia e não sabe que está com câncer? Não existe isso. Quem é que não sente que o tratamento, a forma que foi feita? Então, no meu entender, o melhor é desde o início. Você tem algo palpável, você vai fazer um exame, aí sempre, doutor, mas isso é importante, olha, a gente ainda não está no momento, existe uma suspeita, assim, tal, mas vamos torcer que seja do bem. Tá bom, veio com o diagnóstico, fez uma biópsia, confirmou, olha, a senhora está com uma lesão que não é do bem, é um câncer de mama, mas é assim, aí você já começa a dizer o que é mesmo, tem tanto de tamanho, a chance de curar é muito grande, a senhora vai fazer o tratamento ficar boa, e é assim que tem que ser.
A gente costuma muito ouvir, né? Isso acaba virando ditos populares ou mitos. A pessoa fala assim, fulano estava bem, aí foi só ficar sabendo que estava com câncer, rapidinho morreu. Não, isso não é verdade. Eu acho que toda pessoa que tem uma notícia ruim, o desejo dela é superar, sabe? O que acontece é que tem realmente doenças muito graves, que são diagnosticadas em estágios muito graves, e aí aquilo aconteceria de qualquer forma. O emocional, enfrentar dificuldades, a gente enfrenta todos os dias na vida. Sai de uma, cai na outra. Essa seria mais uma. Eu tinha um professor, inclusive, de mastologia, um cara que eu adoro, me ensinou muito, né, de São Paulo. Ele era muito sério. Tá? Um dia ele estava dando aula e mostrou uma foto assim de uma praia, sabe? Eu falei, pô, a palestra de câncer de mama mostrou a foto de uma praia, aquelas ondinhas quebrando, né? Aí ele falou para o pessoal na aula, eu estava assistindo. Ele falou, olha, a nossa vida é como o mar. Se a maré estiver muito cheia, você não fica muito animado que ela vai esvaziar. E se ela estiver muito vazia, espera, vai encher de novo. Então, depende do estado de espírito, da esperança, né, de cada um. E aceitação. Eu acho que, da mesma forma que você aceitar que você está ficando velho, que a gente fica mais gordinho, e tal, e que você às vezes pode faltar saúde, é uma coisa natural. Você vai lutar para sempre estar melhor, mas é natural, certo? Então essa não aceita. O médico ele lida com isso. Eu, por exemplo, eu não me sinto mais frio porque eu sou médico. Às vezes um pouco mais racional e aprendi a aceitar melhor as coisas. Isso é bom, né? Para mim, as experiências vai preparando para isso. Sem também, dúvida. Né? Eu não consigo olhar para o meu pai, para minha mãe ou para qualquer idoso que esteja no hospital e não pensar em me preparar para a minha velhice, entendeu? A gente tem que olhar para o futuro, né? Por essas janelas, né? Por essas frestas que se apresentam para nós de vez em quando, né? É isso aí. Doutor, por tudo que nós falamos aqui, por exemplo, mulheres, né, que já estão com seus 40 anos de idade, teve filho, né, mais tarde, menstruou mais cedo, às vezes, né, consome bebida alcoólica, pessoa que vive no estresse, e às vezes ela tem dificuldade para ter esse acesso a esse exame no Sistema Único de Saúde. Compensa as mulheres se programarem, se prepararem, até financeiramente, para fazer esse exame pelo menos uma vez por ano? Para não deixar de fazer? Sim, o que eu disse, eu acho que tem muita gente que até usa o sistema e que poderia fazer isso que você falou, dedicar um pouco da sua vida financeira para a prevenção à saúde, certo? E há aqueles que não têm, né? Como a gente vê pessoas que têm dificuldade, e eu gostaria muito que o serviço de saúde funcionasse bem para essas pessoas, que ela não precisasse pegar 2 ônibus para ir e voltar, ou voltar no outro dia. Por quê? Porque falta dinheiro até para o ônibus, você entendeu? Então, assim, existe uma diferença muito grande, né, na nossa população, que, quem sabe, um dia diminua. Mas eu acho que vale a pena, sim. Né? Saúde é muito importante, e ter um plano de saúde para quem pode, né, incentivar as empresas, né, a ter o plano de saúde, para que essa dependência, né, do SUS fique para quem realmente precisa dele. O ideal é que nossas mulheres, em pleno século XXI, não morressem mais de câncer de mama. É o ideal. Acho que isso é uma realidade distante, né? Porque o comportamento biológico do câncer em cada pessoa é muito distinto, mas o objetivo, é o alvo, né? E não é das mulheres. Nós homens temos que nos cuidar da mesma forma, né? Com o câncer de próstata, de intestino, de pulmão e tudo mais, e todas as outras doenças, né? Porque enquanto tem eu tenho N pacientes que eu encontro na rua com 7, 10 anos de tratamento e que a gente fica muito feliz, né? Eu tenho uma tia que é a segunda mãe, que deve estar assistindo, a tia Marilene, e eu tive a honra de tratá-la, e ela já está há 8 anos e muito bem. E eu vejo quantas pessoas ela já não viu morrer de outras causas, muito mais novas, não estavam doentes,
e aí adoeceram do estresse, do infarto, da falta de exercício, da obesidade, entendeu? Então, todos os fatores são importantes. Cuidar de saúde, basicamente, é alimentar bem, fazer exercício e ter um bom equilíbrio social, né, e emocional. Então, o câncer é um detalhe na saúde. E quem puder tirar pelo menos uns 20 dias de férias para fazer uma viagem, ajuda também, né, doutor? Se for médico, vai demorar 22 anos para poder ter os 20 dias de férias. Viu? Só avisar aqui os pacientes, viu, do doutor Zé Orestes, nos próximos dias aí ele vai estar ausente, mas precisa tirar férias, doutor. Eu estava fazendo conta, né, eu me formei um pouco cedo e vou fazer 22 anos, dia 8 de julho agora que eu formei. E realmente, férias de 20 dias eu não lembro, não. Mas agora, a não ser um feriado prolongado. Eu vou tirar agora. Mas a gente, assim, com relação à profissão, eu acho assim, ninguém, de maneira nenhuma, se precisa ter nenhum tipo de pena do quanto trabalha tal o médico. Porque, eu falo, é uma profissão que dá muito emprego. E hoje em dia, num país que o emprego está tão difícil, se você tem uma profissão que te dá emprego, já está bom demais, né? Então, eu adoro a minha profissão e acho que Deus me deu muitas chances na vida em função de ter me dado essa profissão por conta disso. Assim, realmente, a gente tem utilidade e tem muito emprego. Então, aí o cara tem que levantar a mão pro céu, arregaçar as mãos, tem mais que trabalhar mesmo. Cheguei aqui, doutor Zé Orestes, falei, rapaz, mas como é que você faz? Sai da câmara, vai para a rádio, vem para a TV, mas tem coisa que não paga. Por exemplo, você entrevistar o doutor Zé Orestes aqui, por exemplo, ouvir tanta informação, poder levar isso para as pessoas, quer dizer, estresse. Aí, de vez em quando, eu tiro umas fériasinhas também, viajo, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Agora, no seu caso... claro que a profissão do jornalista é mais difícil. No seu caso, é pura capacidade. Você é diferenciado. O que eu falo, a medicina, ela dá muita oportunidade, até para quem não se diferencia tanto. Então, é uma boa profissão. Né? Para os filhos aí, para as pessoas novas que estão dispostas a lutar para ingressar na faculdade, eu gostaria que a minha filha ingressasse, embora ela fale, não, pai, não quero não. Se você não der conta, né, de fazer um vestibular e ser médico, vai ser jornalista. Doutor, olha, que prazer, viu, te receber aqui, que entrevista, levamos informação para a casa das pessoas, às vezes o que falta é um pouquinho de informação e essa oportunidade, né, de ouvir tanta coisa que pode ajudar a melhorar, né, a qualidade de vida da gente. Muito obrigado por ter nos atendido, por ter vindo conversar conosco, e eu espero que depois das suas férias o senhor possa voltar mais vezes aqui para conversar conosco. Obrigado, viu? Beleza, boa tarde a você, obrigado, e boa tarde a todos que estão em casa. Muito bem, entrevistei aqui o Dr. José Orestes, médico mastologista, né, que veio aqui falar conosco de um assunto, né, que está tão em voga e é tão pertinente como o câncer de mama, e uma forma de ajudar as nossas mulheres a melhorar a sua qualidade de vida. Não sai daí não, daqui a pouquinho tem mais informações para você, tem balcão de empregos, tem os recados do WhatsApp, tem muita coisa para você ainda no nosso programa. Eu volto já já. TV Rios, ligando e interligando o sudoeste do sul-goiano.